esse nome, né, catedral, ele remete à religião mesmo. Porque houve uma época em que a igreja ela decidiu o que era verdadeiro e o que não seria, né? A validade das verdades, vamos dizer assim. A igreja decidia em grande parte sobre o que as pessoas podiam ou não discutir, e isso influenciava a maneira com que as pessoas enxergavam o mundo, certo? Então surge o termo cátedra. Cátedra vem digamos assim, das primeiras universidades, dos primeiros centros de estudo, que eram de origem religiosa, de origem principalmente católica, né? Porque a igreja católica era a igreja romana, a igreja que realmente dominava na Idade Média. Bom, por que esse nome está sendo trazido, né? Quem foi a pessoa que começou a elaborar isso, que começou a trazer essa ideia? Existe uma nova vertente, vamos dizer assim, uma vertente que tem crescido, que tenta enfrentar, de certo modo, as narrativas e as ideias que a esquerda costuma defender na agenda woke, principalmente. Mas esse liberalismo, que vamos dizer, vamos chamar isso de um liberalismo radical, que tenta influenciar crianças e adolescentes. Bom, a gente vai partir da ideia de que, olha, crianças e adolescentes são jovens, né, jovens humanos em desenvolvimento. Eles são suscetíveis à influência externa, principalmente do ambiente e daqueles que eles veem como liderança. E é normal, né, pela sobrevivência do ser humano, que nos adaptamos a isso, né, durante a nossa juventude, porque antigamente não se vivia tanto e era importante que o jovem se adaptasse ao sistema da tribo, enfim, da vila. Não importa, era algo importante no nosso passado. Mas hoje nós temos escolas, certo? Então, quem vai dar esses valores vai ser ali os pais no início, como sempre, mas parece que esses valores familiares não estão sendo exatamente passados para frente, ou não estão sendo passados de maneira adequada, né? Que seriam os valores básicos da sociedade, coisas como o próprio respeito, coisas muito básicas mesmo. A gente não está falando nada de muito inadequado. A gente estamos falando de valores muito básicos para qualquer sociedade funcionar bem. Isso vai se distorcendo conforme as pessoas recebem essas informações das redes sociais, uma confirmação vindo das perspectivas de outros jovens influenciadores no geral. O nome já sugere muito bem, né? Pessoas populares que influenciam muito as pessoas, muitos jovens. Isso, de certa maneira, vai construir aquilo que nós vamos chamar de cátedra, né? Parte da cátedra está na mídia. A outra parte estaria na academia. Reflexo da academia existe, né, nos meios midiáticos. As redes sociais também fazem parte, mas eu não quero dizer tudo, né? As redes sociais e a mídia tradicional replicam certas ideias, né? E existe a gente vai chamar isso de consórcio, certo? Uma certa união. Não estamos falando sobre algo conspiratório, estamos falando sobre algo mais orgânico, certo? E essa massa que tenta monopolizar a informação está sendo chamado de certa maneira, né, de um pós-iluminismo, e que necessariamente o pós-iluminismo, para uma parcela que nós vamos chamar de neo-reacionários, é algo que precisa ser enfrentado. Eles vão enfrentar isso com obscurantismo. Sim. Estamos falando de uma vertente que radicalmente quer retornar às ideias cristãs, às ideias católicas, às ideias que antes dominavam o mundo em uma certa época. Não parece que para qualquer pessoa sensata não parece uma boa resposta, porque avançou-se tanto em concepções filosóficas, naquele sentido da busca pela verdade, e em certas concepções, da maneira que nós entendemos a política, que já não é mais possível retornarmos a uma época governada simples e puramente por princípios cristãos. Nós temos muitas vertentes, né, um globalismo,
E com certeza um certo reacionarismo e um movimento separatista causaria muito problema. E podemos até pensar que, consequentemente, poderia até causar guerras. O mundo já está cansado de guerras. É muito improdutivo, né? Nós aprendemos que guerras são muito improdutivas. Elas prejudicam e atiram vidas. Não de uma maneira assim, não estamos abordando de uma maneira clichê, né? Não estamos falando de um mero moralismo, estamos falando de segurança, né? De estabilidade, coisas que afetam as nossas vidas. E não há como evitar a necessidade de entender essa situação e tentar, de alguma maneira, prevenir que coisas piores aconteçam. E por isso que a gente precisa entender o que é essa tal de cátedra. Por mais que Kurt Saven, que é a vanguarda aí do neorreacionarismo, quem não entende o que é reacionarismo, eu recomendo que vocês conversem entre si, porque algumas pessoas devem saber muito bem do que eu estou falando. Basicamente, é algo que vem com um tradicionalismo mais radical. O reacionário é o oposto do revolucionário. E o que nós vamos ver então, né? O que o Kurt Saven ali traz, que não pode ser ignorado, é justamente a ideia da cátedra, certo? Esse consórcio entre as mídias, a academia e uma certa parte política também. Eles fazem essa união em prol de interesses, em prol, de certo modo, doutrinar, né, os jovens, mas não uma doutrinação sistemática, assim, mas uma doutrinação orgânica, né? Tentativas, é claro, são tentativas, né? Você vai colocando programas aqui, você vai colocando, literalmente, programas, animações, desenhos, né, para crianças mesmo, vai dando uma esticada aqui, vai incentivando ali, vai criando filmes, e você vai colocando isso goela abaixo, né? O MBL, tá, principalmente o Renan, ele vai dizer que isso não é orgânico, tá? Ele vai dizer que isso não é orgânico, porque na concepção dessa parcela da Nacional, em que inclui o Renan, entendem, né? Acho que o próprio, se eu não me engano, o Orlando também vai concordar com isso, que o Orlando do MBL, tá, pessoal? Vai concordar que existe alguma coisa que realmente tem sentido ali. Então vamos dizer assim que pensamos que há algum tipo de conspiração. E se entendemos que essa conspiração é um consórcio, porque conspiração seria uma coisa muito drástica, seria algo muito bem arquitetado, e não é o caso, esse consórcio ele ocorre tentando forçar certos valores na sociedade. Enquanto eles dizem que não é orgânico porque ele não atinge as camadas mais simples da população, ainda assim há uma camada que adere a essas coisas. Elas não foram impostos a elas se convenceram disso. Isso talvez não tenha aquilo que chamamos de capilaridade, o que poderíamos concordar. Porque a capilaridade significa o quê? Que realmente há quase um consenso, mas há algo pior do que isso. Você não precisa de uma maioria. Não é necessário que haja uma maioria. Se quem me acompanha, que entende disso, que entende isso que eu quero dizer, você só precisa de uma minoria significante e organizada. E que seja uma minoria ativa. Isso tem um poder de domínio que qualquer maioria. Basta vocês estudarem e observarem a União Soviética. A Revolução Russa não teve nada a ver com os comunistas, não teve nada a ver com os bolcheviques. Foi algo posterior à Revolução Russa. Eles tomaram, vamos dizer assim, meios de comunicação, não tomaram, né? Vamos dizer assim, invadiram de alguma maneira, né? Conseguiram apoio nas camadas da comunicação, seja jornal, seja qualquer outro tipo de coisa, né? Qualquer outro tipo de influência possível. Eles foram buscando esses meios de influência até que a consequência foi aquilo que nós entendemos, que é o quê? Uma tomada da revolução. A revolução se transformou numa revolução comunista. Mas isso foi posterior, levou mais de um ano para os bolcheviques conseguirem atingir este ponto. Então perceba como um domínio das comunicações, e sim, eles eram minoria, os bolcheviques literalmente significa maioria, e não, isso era só propaganda, eles não eram a maioria. Mas perceba como o domínio da comunicação, a validação através de alguma autoridade que diga o que é verdade ou não, é algo que realmente
tem um forte impacto nas nossas vidas, na nossa sociedade, certo? E é uma pena porque isso também está entranhado nas academias, ou seja, aquilo que era para ser seguro, aquilo que deveria produzir bom conhecimento, que nós chamamos de ciência, está em boa medida contaminada por certas agendas. Claro, não podemos generalizar. A boa parte ainda das nossas instituições de ensino ainda assim produzem algum material significante, tanto que as tecnologias avançam, mas ao mesmo tempo nós não podemos ignorar uma certa crise da ciência, e nós devemos melhorar nossa capacidade de analisar as fontes para determinar realmente o que é bom conhecimento ou não. O que é o que vamos chamar assim, não conhecimento, na verdade, é um conhecimento aparente, ou seja, um conhecimento que parece ser conhecimento pelas fontes que possuem a sua credibilidade, que possuem o histórico de produzir conhecimento, mas que estão, de alguma maneira, contaminadas com um viés. E não se pode ignorar isso. Então, a catedral é esse conjunto de instituições que formam um consórcio que determinam o que vai ser válido ou não, o que pode ser discutido ou não, o que é verdadeiro ou não. E com certeza é uma elite que tem falhado em cumprir esse trabalho de maneira adequada. E nós estamos fazendo nossa própria cátedra, nossa própria maneira de checar os fatos e de validar as verdades. Bem como a própria filosofia, ela tem proposto isso, e nós vamos partir da boa filosofia para, digamos assim, enriquecer a experiência educacional como um todo. É uma estratégia, certo? É algo que hoje seria meio que inédito. Não existe nenhuma instituição de ensino que leve isso a sério, porque não é produtivo no final das contas. Né? Você quer formar pessoas para que elas sigam aquilo que é o sonho delas, né? Aquilo que suas vontades dizem. E não, portanto, não faria sentido que obrigasse as pessoas a aprender filosofia. Né? Mas aqui no nosso país é uma necessidade. Não há como driblarmos os problemas da comunicação, da crise da ciência ou qualquer outra coisa sem o mínimo de noção de verdade. Portanto, se faz necessário que as pessoas, os militantes do MBL principalmente, capacitem-se para poder ter o mínimo de critério de análise, um senso crítico realmente válido. E que usem isso em pró a um desenvolvimento, ao seu próprio desenvolvimento, em pró ao desenvolvimento do país como um todo. O que inclui participar da política. E acaba sendo inevitável porque hoje o consórcio, em boa parte, ele se infiltra na política e a política retroalimenta essas partes que apoiam, né, políticos que defendem certas pautas. E estamos dizendo até mesmo, se olharmos para outros países, como os Estados Unidos, alguns conservadores têm cedido para certas agendas para aumentar a sua popularidade. Então a gente não pode ignorar que isso sim pode atingir o Brasil, eles têm atingido o Brasil em alguma medida. A Janja meio que prova isso, porque ela é, de certo modo, a grande atriz que representa isso, atriz como ator político, uma atriz política, digamos assim, e é algo que não pode ser subestimado. Realmente hoje precisa entender essa catedral brasileira, ou como alguns já ouviram eu dizer, né, essa espécie de oligarquia brasileira. O termo é inadequado, mas ele descreve bem de maneira análoga ao que ocorre em nosso país. Então isso aí é o que eu queria passar para vocês hoje, né, para explicar o significado do nosso trabalho como catedral. Lembrando que você fazer as coisas trazendo significado para essas coisas torna elas muito mais concretas e torna elas muito mais autênticas. Então busquem isso, busquem fazer coisas na sua vida, na vida de vocês que tragam significado. Isso vai diferenciar, né, as pessoas, não no sentido pejorativo, tá, mas no sentido verdadeiro da palavra, medíocres, ou seja, medianas, das pessoas que realmente querem se destacar, das pessoas que querem dar um passo além da mediocridade. E no Brasil significa dar um passo além de sermos simplesmente um gado de abate. Todo mundo morreu. Acabou.